Graça e paz, amados e queridos irmãos e irmãs. Estamos de volta para darmos continuidade ao nosso estudo sobre a nova aliança. Acredito que você já participou do nosso primeiro estudo, da introdução que demos, quando falamos como precisamos compreender o que é uma aliança. Aprendemos bastante, eu acredito. Essa palavra que demos domingo passado deu para nos fazer entender o que significa uma aliança estabelecida. Diferente de um contrato, a aliança ela é permanente e um contrato ele pode ser terminado, pode ser desfeito. Quando falamos de aliança e quando falamos da aliança que Deus fez, nós precisamos entender que essa aliança ela é irrevogável, ela será mantida, porque a parte que fez a aliança não é outro senão o próprio Deus com os homens. Eu gostaria que nós pudéssemos estar orando nessa hora. O quanto, amados irmãos, esse ensinamento é importante para a nossa visão, para o nosso conhecimento, para esclarecermos o quanto nós precisamos ter consciência a respeito do que Jesus realmente fez por nós na cruz do Calvário. E é essa aliança que foi estabelecida, então, a nova aliança. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem trazido a Deus essa palavra, esse ensinamento ao nosso coração. Nós pedimos, Pai, que mais uma vez o Senhor venha estar nos dirigindo em cada palavra, ó Deus, trazendo discernimento aos nossos irmãos, sabedoria do alto, sobretudo que teu Espírito Santo esteja, Senhor, conosco, trazendo entendimento para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso espírito. Fala conosco, Pai, que seja esse tempo de aprendizado aqui, um tempo de crescimento na nossa fé, para que nós possamos estar, Senhor, ó Deus, vivendo aquilo que o Senhor realmente prometeu para nós nessa nova aliança. É o que nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Hoje nós vamos estar falando a respeito da velha aliança. Amados, é importante que nós venhamos a entender que há diferentes alianças na Bíblia, mas as que realmente trazem muitas vezes alguma confusão ou falta de entendimento da nossa parte, dizem respeito à velha e à nova aliança. Existem outras alianças estabelecidas na palavra de Deus. Exemplo, Deus fez aliança com Noé, Deus fez a aliança com Abraão, Deus fez a aliança com Davi. Embora essas alianças estejam lá no Antigo Testamento, não são consideradas velha aliança. Vamos compreender a velha aliança, porque é impossível compreender e receber plenamente tudo o que Deus tem para nós na nova aliança, sem que primeiro venhamos a compreender a velha aliança. Devemos, portanto, nos lembrar que uma aliança é um compromisso estabelecido e esse compromisso é permanente. É a maneira como que Deus se liga a nós através dessa aliança. E também essa é a maneira como nós nos ligamos também a Deus. Nesta aliança, Deus mostra como devemos nos tratar,
como devemos seguir, como devemos nos comportar, e também como Deus nos trata, como Ele se relaciona conosco, e também como devemos nos relacionar com Ele. Amados e amadas irmãs, a falta de entendimento das alianças, principalmente com relação à nova aliança, tem levado muitos cristãos a se relacionarem com Deus baseados na velha aliança. A velha aliança, assim também chamada aliança de Moisés, porque Moisés foi o mediador, e precisamos entender que mediador é alguém que fica diante de duas partes e as une. Essa aliança, ela foi feita entre Deus e a nação de Israel. Vamos entender bem isso? Essa aliança, a velha aliança, podemos chamar também de a aliança de Moisés, foi estabelecida, foi firmada entre Deus e a nação de Israel. Isso é muito importante que nós venhamos a entender essa palavra. A base, portanto, da velha aliança era a lei. Mas, como Cristo foi o fim da lei, com a sua morte e ressurreição, a velha aliança terminou, e terminou de forma que nós precisamos entender esta simples verdade. Deus se comprometeu na velha aliança com um grupo específico de pessoas, e que pessoas e grupo é esse? A nação de Israel, e ninguém mais. Vamos ler, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 24, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8, que diz assim: Disse Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Moisés se chegará ao Senhor, e outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu o altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. E Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e os espargiu sobre o povo, e disse:
eis que o sangue da aliança, a que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Aqui está o registro que Deus fez de uma aliança específica com o povo de Israel, com a nação de Israel. Aqui foi firmada esta aliança. Portanto, vamos entender a base da velha aliança. A base da velha aliança está então na lei de Moisés, que são os 10 mandamentos, e ainda mais 603 outras leis. Então quer dizer que, somando, Israel teria como leis um total de 613 para que pudesse cumpri-las. Sim, eles deveriam obedecer. Com base nestas leis, Israel precisaria obedecer a Deus. Ali estavam as leis morais, estavam as leis cerimoniais e estavam as leis civis. Elas definiam como leis e precisavam se relacionar com Deus. Através dessas leis, o povo se relacionava com Deus, se interagia uns com os outros, e ali o que era permitido ao povo comer, vestir, tudo era tratado com a nação de Israel. Na verdade, amados irmãos, irmãs, o problema não era a lei, era o povo, porque aquele povo era teimoso, aquele povo se recusava a obedecer a Deus, aquele povo se rebelava contra Deus, seguindo os seus próprios corações. Nós vemos que a lei é boa. Eu quero ler com vocês uma palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo de 8 a 10. Eu quero que você possa estar acompanhando aí comigo na sua Bíblia. Eu vou repetir, 1 Timóteo capítulo 1, versículo de 8 a 10, que fazem referência à lei que é boa, uma vez usada da forma certa. Diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes e irreverentes e pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. A lei estabelecia as regras, os costumes sociais. A lei dizia: olho por olho e dente por dente. Sim, assim era estabelecido, e assim precisava ser cumprido. As condições da velha aliança estavam ali estabelecidas para que o povo e a nação de Israel as cumprisse. Na velha aliança era o cumprimento perfeito
efeito de todas as 613 leis que precisavam ser cumpridas. Precisamos relembrar, sim, que uma aliança não é um contrato. Se quebrá-la, haverá consequências, mas não obriga Deus de cumprir, ou melhor, não se desobriga a Deus. Deus não está desobrigado, Deus não está saindo dessa aliança. Vamos ler Salmo 89, versículos 28 até o versículo de número 34. Aqui vemos uma descrição perfeita da diferença entre um contrato e uma aliança. Nós temos aqui no Salmo 89, abra sua Bíblia, a partir do versículo 28. Esse texto é claro, ele mostra com clareza a respeito da aliança estabelecida por Deus. Foi Deus que estabeleceu essa aliança, e essa aliança estabelecida com o povo de Israel, a nação israelita. Diz aqui, Salmo 89, versículo 28 em diante, até o versículo de número 34: conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Deus está falando ao povo de Israel: farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como nos dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, eu punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais, olha a palavra, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Glória a Deus. Deus é o que firma a aliança, mesmo que o povo não cumprisse a sua parte, mesmo que não cumprindo viesse a sofrer as consequências que sofreram, Deus manteria a sua fidelidade, porque Deus é um Deus de aliança. Ele não sai de compromisso estabelecido. É muito importante que você entenda isso, meu irmão e minha irmã. A velha aliança, portanto, chamada também a lei de Moisés, foi estabelecida com a nação de Israel. Na velha aliança, a condição era cumprir toda a lei. Era necessário que toda a lei fosse cumprida. Essas promessas estão especificamente estabelecidas em Deuteronômio capítulo 28, e lá incluem terras, propriedade, proteção, saúde e muitas outras bênçãos. Lá em Deuteronômio 28,
de que se o povo não cumprisse as condições, todas as terríveis consequências descritas no livro da lei recairiam sobre eles. As bênçãos e as maldições advindas da obediência ou da desobediência aos mandamentos de Deus faziam parte da velha aliança e feita entre Deus e a nação de Israel. Amados, quando hoje nós vemos muitos cristãos, não pouco, vemos quantos vivem com medo de Deuteronômio 28. E isso porque pregadores, e eu posso dizer pregadores bem intencionados, disseram e dizem que a menos que obedeçam a Deus, essas maldições virão sobre eles. Se obedecer, você será abençoado. Se você desobedecer, você será amaldiçoado. Então você me pergunta, pastor Manuel, isso quer dizer que obedecer não é importante? Não é isso que eu estou falando. Claro que obedecer é importante. E como é importante. Mas não devemos, ouça bem, amados e amadas irmãs, não devemos obedecer a Deus com medo ou por meio de maldições que nem se aplicam a nós. Nós precisamos sim obedecer e temer a Deus, sim, porque o seu amor, o seu grande amor, conquistou o nosso coração. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nós obedecemos porque o amor de Deus nos conquistou. Nós fomos conquistados por esse amor na cruz do Calvário, irmãos. Nós obedecemos porque amamos a Deus, porque por Ele somos amados, porque Ele nos amou primeiro, e Ele prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não deve ser o medo que me obrigue a obedecer, mas sim o amor que me conquistou, porque nós fomos conquistados por Deus pelo seu amor. Eu gostaria de ver com vocês 2 versículos especialmente de Deuteronômio capítulo 28, que mostram claramente as bênçãos e as maldições que formam a base da velha aliança. Está em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, e Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 15. Eu quero ler com vocês. Abra sua Bíblia e marque na sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 28. Você pode ler todo o capítulo 28, que fala das bênçãos e maldições. Mas eu quero me referir aqui ao versículo de número 1 e versículo número 15. Versículo número 1 que diz: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordenei, o Senhor teu Deus
te exaltará sobre todas as nações. E no versículo 15 diz: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Portanto, queridos irmãos, quando nós temos esse entendimento com relação ao que significa uma aliança, e nós estamos entendendo bem a respeito disso, Deus estabeleceu a sua aliança. Foi Deus que buscou Israel. Foi Deus que deu essas leis ao povo de Israel, à nação israelita. E essa velha aliança foi estabelecida com Israel. Essa palavra é uma palavra que Deus trouxe para o povo de Israel. Assim é a velha aliança. E eu gostaria que você, meu irmão, e você, minha irmã, pudesse estar tendo esse entendimento. Por quê? Como será importante, na sequência dos nossos estudos, termos esse entendimento claro, para que possamos alcançar o entendimento naquilo que Deus também deseja nos mostrar com relação à nova aliança. Acredito que nós estamos aprendendo, como já disse, um ensino extremamente importante para as nossas vidas espirituais. A minha oração é que você possa prosseguir comigo nesses estudos. E eu gostaria de dizer também, você pode convidar os outros irmãos, passe adiante esse estudo, convide outros para que possam receber essa palavra, para que muitos possam abrir os seus olhos. Eu tenho certeza que Deus está preparando para você, para todos nós, alguma coisa muito especial com relação à sua palavra e à sua verdade, em termos de visão, de clareza e de posse para a nossa vida espiritual. Domingo que vem, nós vamos estudar sobre a escolha que é sua, a escolha que é nossa. Nós temos escolhas. Aprendemos já sobre o que é aliança e aprendemos agora, hoje, sobre o que é a velha aliança. Eu quero convidar você para seguirmos juntos. Todos os domingos, em nossa EBD, nós vamos estar falando sobre a nova aliança e vamos estar aprendendo a cada domingo um novo tema sobre essa matéria. Vamos seguir juntos, aprendendo juntos. E a minha oração é que o Senhor te abençoe, bem como toda a sua casa, toda a sua vida, que possa instruí-lo em toda a sua verdade, em todo o caminho. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, bendizemos o teu nome e te agradecemos, porque a tua palavra é a verdade. E é essa verdade que nos liberta. Nós pedimos, Pai, que o Senhor continue a falar nos nossos corações. Abençoa os nossos irmãos, nossas irmãs, abençoa a igreja nesse tempo de estudo aqui, e que muitos sejam enriquecidos, fortalecidos, abençoados
nessa palavra que o Senhor está trazendo ao nosso coração. É assim que oramos e é assim te agradecemos, pedindo que o Senhor continue indo à nossa frente. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, amado irmão. Estamos firmados em Cristo Jesus. Estamos debaixo da sua graça, a sua maravilhosa graça. Estamos cobertos pelo seu precioso sangue, o sangue da nova aliança. Fique na paz. Que o Senhor esteja conosco agora e para todos sempre. Amém e amém.